Bem-vindos! Hoje vamos falar do divisor de tensão e de corrente. Primeiro vamos falar do divisor de tensão. Nesta figura, nós temos duas resistências ligadas em série. Isso significa que a tensão da fonte é dividida entre a resistência 1 e a resistência 2. Se nós quisermos calcular a queda de tensão na resistência 2, a queda de tensão na resistência 2 vai ser igual ao quê? A resistência 2 vezes a intensidade total, né, que circula neste circuito. Isso pela lei de Ohm. Mas, neste caso, nós não conhecemos a corrente total que circula neste circuito. Como não conhecemos a corrente que circula neste circuito, anota aí, logo vamos usar o divisor de tensão. A tensão total deste circuito é dada por resistência total vezes a corrente total. A resistência total, como estão em série essas duas resistências, vamos simplesmente somar as duas resistências, daí já temos a resistência total da seguinte maneira. Como R, né, que a resistência total é igual à resistência 1 mais a resistência 2, logo a tensão total vai ser igual ao quê? Vai ser igual à resistência 1 mais a resistência 2, tudo multiplicado pela corrente total. E nós dissemos que queremos a queda de tensão na resistência 2. E não temos a corrente total que passa no circuito, por isso estamos a usar divisor de tensão. Então, vamos isolar, né, nesta equação, vamos isolar a corrente, né, que vai ser tensão total dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Então, vamos pegar essa equação, vamos substituir aqui, na equação da queda de tensão na resistência 2. Logo, vamos ter a tensão na resistência 2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual à tensão total, né, dividido pela resistência 1 mais a resistência 2 a multiplicar pela resistência 2. Essa chama-se equação do divisor de tensão. Então, a equação do divisor de tensão. Se quiséssemos determinar a queda de tensão na resistência 1, neste circuito aqui, né, na resistência 1, o que vamos fazer nesta equação? Simplesmente vamos trocar. Onde tem 2, colocamos 1, aqui colocamos R1 e o denominador mantém-se constante. Agora, já conhece a equação do divisor de tensão. Inscreva-se, ative o sino de notificação e vamos ao divisor de corrente. Para o divisor de corrente, nós temos este circuito aqui com duas resistências ligadas em paralelo. Vamos supor que nós queremos determinar a corrente que passa pela resistência 2. Pela lei de Ohm, nós temos a corrente que passa pela resistência 2 vai ser igual a tensão nessa resistência dividido pela própria resistência. E como essas duas resistências estão ligadas em paralelo, então a tensão da fonte vai ser igual à tensão na resistência 2. Só que, por que nós estamos a usar o divisor de corrente? Queremos usar o divisor de corrente. Por quê? Isso porque não conhecemos o valor da tensão do circuito. Então, quando não conhecemos o valor da tensão do circuito, usamos o divisor de corrente. Anota aí, não se esqueça. Então, como que nós vamos chegar à equação, né, à equação do divisor de corrente? Para chegarmos à equação do divisor de corrente, primeiro, nós sabemos que a tensão total, né, que esta aqui, que nós não conhecemos neste caso, vai ser igual à resistência total vezes a intensidade de corrente total. Como o nosso circuito está com resistências ligadas em paralelo, então R, que é a resistência total, vai ser igual à resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Então, substituindo essa equação no lugar de R, vamos ter a tensão total vai ser igual à resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2 multiplicado pela corrente, que é esse aqui. Já havíamos notado lá atrás que a intensidade da corrente
que passa na resistência 2 vai ser igual à tensão 2 dividido pela resistência 2. E sabemos que a tensão na resistência 2 é igual à tensão total, que essa que nós já calculamos aqui. Então, nós podemos pegar essa equação, substituir aqui na tensão 2. O que vamos ter? Vamos ter o seguinte. A corrente na resistência 2 vai ser igual à resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2, tudo a multiplicar pela corrente total dividido pela resistência 2. Então, vamos simplificar este com este. E ficamos com a intensidade de corrente 2 vai ser igual ao que? A resistência 1 dividido pela resistência 1 mais resistência 2, esse 1, tudo a multiplicar pela corrente total. Esta é a equação do divisor de corrente. Então, essa é a equação do divisor de corrente. Agora,